Pessoal, eu queria conversar um pouco com vocês sobre a questão do hype do filme do Superman e também do Quarteto Fantástico. Muitas pessoas estão tentando forçar algum tipo de rivalidade, como teve no Barbieheimer, e estão querendo fazer nomezinho de Superman com Quarteto Fantástico para ver se acontece algum fenômeno como aconteceu no Barbieheimer. Mas também não é só isso que eu queria conversar com vocês, porque muito vem se discutindo nos últimos dias sobre orçamento do filme do Superman. E também tem informações que o James Gunn já está escrevendo o próximo projeto do DCU dele. Vamos especular aqui qual que seria o melhor projeto do James Gunn escrever e entender qual que deveria ser a real função do James Gunn nesse momento no DCU dele. Muito bem, gente, tem muito assunto no vídeo de hoje, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, eu quero a opinião de vocês sobre esse negócio de tentar forçar um Barbieheimer com Superman e Quarteto Fantástico. Vocês acham que tem cabimento aí? Vocês acham que vai ter alguma coisa orgânica daí? Por favor, comentem. Beleza, vamos começar falando sobre esse hype aí pro filme do Superman. Olha, é inegável que o hype do filme do Superman tá gigante. O primeiro trailer aí fez 250 milhões de views em todas as plataformas. Um dos trailers da DC mais assistidos da história no YouTube. E é o verdadeiro grande início do DCU do James Gunn. Naturalmente tem esse hype. E no mesmo mês, como vocês sabem, também vai ter o filme do Quarteto Fantástico, que também é o grande filme da Marvel, que tá com muito hype. E aí, por ter esses dois filmes aí de DC e Marvel no mesmo mês, obviamente se cria toda uma rivalidade entre esses dois filmes. Aliás, é DC versus Marvel, como a gente sempre teve ao longo da última década. Geralmente a Marvel se dando melhor na bilheteria e nós, os fãs da DC, torcendo para um futuro melhor. Mas essa rivalidade sempre existiu. E aí eu fiquei muito surpreso que algumas pessoas estão tentando dar um nome para essa rivalidade do Superman com o Quarteto Fantástico, dando inclusive nomes como Superman Fantastic, ou Fantastic Super, ou Super Fantastic, meio que tentando criar um novo movimento, uma nova onda, um meme, como a gente teve no Barbieheimer lá em 2003, quando saiu Oppenheimer e o filme da Barbie, muito próximos um do outro. E é isso que eu não consigo entender. Calma nesse hype, galera. Eu não entendo porque as pessoas querem tentar repetir o que aconteceu no passado, sendo que aquilo foi uma coisa muito específica que provavelmente nunca mais vai acontecer, ou pelo menos tão cedo assim. O ponto todo do Barbieheimer é que eram dois filmes completamente diferentes. O filme da Barbie, todo colorido, de uma franquia multibilionária da Barbie, e o outro filme, uma biopic dirigida pelo Nolan, que algumas cenas da divulgação eram até em preto e branco. Eram dois filmes, sim, blockbusters, mas para públicos completamente diferentes. Eu me lembro dos memes antes de surgir o termo Barbieheimer, que era pessoas criando aquela imagem de 4 ingressos de cinema, por favor. E aí eram 4 pessoas usando roupas rosas porque eles queriam ver Barbie. E aí o pessoal que queria ver Oppenheimer chegava e fazia o mesmo meme, só que com o pessoal usando as roupas do Peaky Blinders. E meio que se criou uma rivalidade absolutamente aleatória em cima desses dois filmes. Foi completamente orgânico esse movimento. E aí, do nada, alguém deve ter criado o termo Barbieheimer, viralizou, porque é uma palavra genial. Convenhamos que quem usou esse termo pela primeira vez é gênio. E aí juntou esse nome muito legal, falando de marketing mesmo, esse nome muito legal de Barbieheimer, com os públicos distintos querendo, provar que o seu filme ia fazer mais bilheteria que o outro. Sabe, uma rivalidade onde você não esperaria. O meu ponto todo é que Marvel versus DC, Superman versus Quarteto Fantástico, é uma rivalidade onde se espera rivalidade. É óbvio que tem uma rivalidade de anos, é uma rivalidade pesada, é uma rivalidade que sempre vai existir. Não existe tentar forçar um Barbieheimer pra Marvel vs DC, porque sempre vai ter. Se até hoje ninguém criou um termo legal pra Marvel vs DC, além de Marvel vs DC, é porque provavelmente não vai ter. Tipo, Fla-Flu. Quem inventou o Fla-Flu foi um jornalista chamado Mário Filho. Mas ele inventou lá em 1912. É um nome genial para representar um clássico. Teve também Grenal. Se até hoje, 2024, não inventaram um termo para rivalidade Marvel vs DC, com 60 anos grandes de rivalidade, é porque, infelizmente, não vai ter esse nome. Por mais que fosse legal inventarem um nome para Marvel vs DC, mas não vai ter.
DC, muito menos pra Superman contra Quarteto Fantástico. Não adianta querer forçar. Ano passado também tentaram forçar com Wicked e Deadpool, o que não tinha o menor sentido. Eram filmes em meses separados, filmes da mesma empresa mãe, da Disney, que o pessoal tentou criar uma rivalidade aí, porque um era pra garotos e outro era pra garotas. Não sei por que eles tentaram criar essa rivalidade, mas enfim, não funcionou. E todo ano agora vão tentar forçar um Barbieheimer com filmes aí. Não vai acontecer, gente. O negócio tem que surgir ao natural. Super Fantástico. Não vai rolar, não vai rolar. Na boa, isso daí parece aquele cara que tem 60 anos de marketing, já deveria ter se aposentado, tá totalmente fora de como funciona a internet, mas ele ainda tá ali, trabalhando, né, coitado, não consegue se aposentar. E aí ele vem com esses nomes aí, não, Super Fantástico. Pô, isso daí é o nome da música do Balão Mágico, gente, não tem nada a ver. Parece que é mais uma promoção do Quarteto Fantástico do que do Superman. Eu até acho que no futuro pode ter um outro Barbieheimer aí com alguma franquia que a gente desconhece. Mas ele vai surgir ao natural, não adianta. Super Fantástico não vai rolar. Já basta a rivalidade da DC e da Marvel. Barbie e Oppenheimer não existia rivalidade. Só aí já começa diferente o negócio, não vai funcionar. Então assim, ó, eu sei que eu tô sendo chato, eu sei que eu tô querendo furar o balão da festa de aniversário da criança, porque, não tem o termo, não é criativo. Mas não é criativo, me desculpa, Super Fantástico, que nome horroroso. Meu Deus. O meu lado profissional do marketing chora ao escutar esse termo Super Fantástico. E olha, eu também não tô rejeitando a rivalidade, porque eu amo a rivalidade. Se tem uma pessoa que gosta de rivalidade e ficar comparando Marvel e DC, sou eu. Eu adoro comparar. E eu, Gabriel, como fã da DC, quero que Superman faça mais bilheteria que Quarteto Fantástico. Mas vou adorar apontar o dedo e dizer mas esse MCU tá em decadência, agora começou o DC, vai bombar, no primeiro filme já faz um bilhão. Eu tô louco pra dizer isso. Respeitando a rivalidade, no bom senso da rivalidade, no que pode do jogo. Mas eu também sei que é difícil pro Superman, o Quarteto Fantástico tem toda o império da Disney por trás, forçando mais salas de exibição de cinema, tudo aquilo. É Marvel, quer queira ou não, é Marvel. E é Quarteto Fantástico, embora talvez globalmente não seja tão conhecido assim, mas é um grupo de peso da Marvel. Tem que se respeitar. Mas, na minha opinião, tem que ter rivalidade? É óbvio que tem. Pode ter provocação? Eu acho que pode, desde que as pessoas não se matem no meio disso daí, não fiquem se xingando, passando o limite. Mas o meu limite da rivalidade é quando tento criar o nomezinho para tentar replicar Barbieheimer. Esse é o meu limite. Aí eu traço a linha de não, aí eu não passo. Aí esse não dá. Aí eu acho muito falso. Mas enfim, como bom marqueteiro, eu tô levando esse assunto muito a sério, porque na verdade são dois filmes de super-heróis que, no geral, assim, ninguém realmente se importa em como estão divulgando os filmes. Beleza, agora vamos pro próximo assunto, que é a questão do orçamento do filme do Superman. Tem sites que dizem que vai custar 200 milhões, tem alguns sites que apostam que talvez seja um pouco menos, especialmente por conta de que, como é um filme que não tem grandes astros, o orçamento não vai ser inflacionado por essa galera que é cara. Tipo um The Rock da vida, sabe? Que vai ganhar 20, 30 milhões. Imagina gastar 20, 30 milhões de um orçamento de 200, 10% por causa do ator, né? Rapaz, é por essas e outras que Hollywood tem problemas. Pô, o The Batman teve o Robert Pattinson ali, eu acho que o Robert Pattinson não ganhou 5 milhões. E foi lá e fez um excelente Batman. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar dessa questão do orçamento do Superman é que tem a notícia fake news, que é de que o filme custou 350 milhões. E como é que surgiu essa informação errada do orçamento do filme? É que surgiu na internet, no ano passado, quando estavam fazendo as gravações em Ohio, um documento que parecia bem verídico, com várias informações a respeito do filme. E nesse documento dizia que o orçamento do filme era de 350 e poucos milhões. E o que se dizia na época é que esse documento aí era utilizado para abater imposto junto com o estado que eles gravaram. Porque isso acontece bastante lá. Ou eles dão, tipo, o dinheiro por ter gravado lá, ou depois eles abatem no imposto. É uma dessas alternativas. Não se sabe exatamente qual dessas coisas aí é o do Superman, mas bem, esse documento circulou bastante e tal, era difícil de comprovar que ele era verdadeiro ou não, e aí mandaram pro James Gunn, lá no Threads, e ele respondeu. Nem ele sabia dizer se o documento era verdadeiro ou não. Mas o que ele confirmou, e na verdade eu achei que ele foi muito sincero no assunto, é que aqueles dados que estão ali não representam a realidade. Ele até cogitou que o documento fosse verdadeiro, mas que talvez alguém que não tivesse informação
tivesse preenchido as informações ali de qualquer jeito para não ficar vazio. E aí inventaram um orçamento ali que o filme não tem. E ele foi bem taxativo ali, o filme não custa 300 e poucos milhões. Então essa fake news aí que o filme custa 350 não vai se confirmar, gente. Não tem a menor hipótese desse filme ter custado mais de 250 milhões, porque isso iria colocar uma pressão para fazer bilheteria muito, muito alta. Iria ter que fazer 800 para cima. Na largada, assim, depois dos últimos filmes da DC que foram mal de bilheteria, duvido. Eles não seriam, assim, tão irresponsáveis. Tem alguns filmes que você consegue entender, por que custou 300 milhões, por que custou 250 milhões. Tipo o Flash. Tá, mas também o Flash foi feito no meio da pandemia, teve diversos atrasos. Talvez originalmente era para gastar 200 milhões, mas daí eles foram tendo que adiar. O orçamento foi crescendo, não tem como. E no caso do Superman, existe essa possibilidade de ter custado entre 160, 150 milhões e 200 milhões. Para mim, essa é a margem realista do orçamento do Superman. Como geralmente acontece, um orçamento de um grande blockbuster fica ali em torno de 200 milhões. E então, até a DC Studios falar qual que é o orçamento do filme, se é 150 ou 200, aí tem que esperar. E também, quando eles confirmarem o orçamento, não adianta ficar querendo fazer teoria de que eles estão mentindo, que estão fazendo mais, porque essa informação do orçamento geralmente vem da empresa. Não existe uma fiscalização, uma auditoria para ver, realmente custou 250 milhões. Não tem como saber. Só quem tá lá dentro realmente sabe o valor real de custo do filme. Para nós, meros mortais, o que a gente tem é a informação oficial que vem da empresa. E essa informação só sai na época do lançamento do filme. Hoje em dia, de uma forma geral, obviamente, para um filme dar break-even, que é quando o filme se paga, ele começa a dar lucro a partir dali, é quando ele consegue uma bilheteria que triplica o seu valor. Ou seja, se o filme custou 150, se espera uma bilheteria de 450 para ele começar a dar lucro. Começar, porque cada filme tem o seu caso, até porque o valor de produção do filme não contempla o valor de marketing, que é um cálculo que eles sempre colocam separado, porque eu imagino que não seja tão fácil fazer o cálculo de marketing, já que envolve múltiplos países, colocando em diversas grades de televisão, colocando na internet também. O cálculo de marketing real, isso daí é uma coisa bem mais complexa, que eu acho que é só o número por cima mesmo, né? 100 milhões. A gente gastou 100 milhões. O que a gente vê normalmente é que um filme grande de Hollywood tem marketing de 100 milhões de dólares. Não que eles gastem realmente 100 milhões, porque eles também incluem nesses números a divulgação que eles fazem nos seus próprios canais. Por exemplo, a Marvel divulga os seus filmes na ESPN. E como é a Disney divulgando dentro da sua própria empresa, tudo sai meio que de graça. Talvez realmente aconteça essa transação financeira de um lado para o outro. O ponto é que se reporta que custou 100 milhões, mas às vezes eles não gastam realmente 100 milhões, já que parte da divulgação, às vezes, é dos próprios canais de comunicação da tal empresa. Mas enfim, divaguei porque eu gosto de falar sobre essas coisas. Um orçamento de 150 milhões para o Superman significa que 450 milhões ele já está dando lucro. Se for 200, aí sobe para 600. 600 já é um pouco mais competitivo. É por isso que, nesse cenário atual do Superman, quanto mais perto ficar de 150, melhor para o DCU. Porque a gente já está vendo que o filme tá bem legal, os efeitos estão bem legais. Se eles conseguirem fazer isso com 150 milhões, ótimo, mais fácil de alcançar lucro, ou talvez até maior o lucro lá na frente. O argumento que estão dando que talvez esse filme custe menos de 200 é principalmente por causa dos atores. Não tem nenhum grande ator ali que eles vão gastar 30, 20 milhões. O grande ator do filme do Superman é o Nicholas Hoult, para ser o Lex Luthor. E eu acho muito difícil que o Nicholas Hoult tenha um contrato maior do que o do Robert Pattinson para fazer o The Batman, que foi tipo 5 milhões. Olha, se eu fosse chutar, eu diria que ele tá ganhando 1 milhão, 2 milhões no máximo. E se ele realmente é o ator mais caro do filme, já que ele é o mais conhecido, a gente poderia estar falando aí de um custo de elenco aí de, no máximo, 20 milhões. Isso daí não dá nem o The Rock no filme do Adão Negro. Com certeza isso alivia muito o orçamento. E o que acontece nos outros grandes orçamentos de filmes de blockbusters? Geralmente tem um grande ator. Geralmente tem 2 ou 3 atores que podem comer 15, 20 milhões de orçamento assim, num piscar de olhos. Até a página de Senalta fez uma comparação interessante que o filme do Duna custou 180 milhões. E cara, o filme do Duna é lindo demais.
O filme do Duna não tinha uma super, hiper, mega estrela quando ele saiu. Hoje, numa sequência de Duna 3, com certeza ele teria, porque o Timothée Chalamet e a Zendaya estão em outro patamar do que quando saiu o primeiro filme. Seria, com certeza, um orçamento maior. Mas o primeiro, olha só, como não tinha grandes estrelas, tinha o quê? 2, 3 estrelas, mas era para papéis pequenos, menores ali. Eu acho que o filme do Superman pode caminhar para um orçamento aí entre 150 e 200. E se ele tem um orçamento de 180, 540 milhões já dá lucro para ele. E, gente, eu acho muito fácil o Superman fazer 540 milhões. É extremamente improvável que o filme do Superman não vá fazer 540 milhões. Olha só como esse filme do Superman tá numa margem boa, com um orçamento bom, para conseguir essa bilheteria e começar a dar lucro. E, obviamente, eu tô fazendo uma especulação com as informações que a gente tem. Mas vocês podem ter certeza que esse filme não custa 350 milhões. Se fosse um filme com grandes regravações, com algum problema de estrutura que eles tiveram que mudar, com cenas de ação, como é o caso aí que aconteceu no Capitão América, eles tiveram que regravar algumas cenas de ação, aí eu conseguiria entender um orçamento mais inflado. Mas não me parece ser esse caso aí do filme do Superman. De qualquer jeito, entre 150 e 200, pra mim o filme tá super tranquilo pra dar lucro lá quando ele sair em julho. Beleza, fechamos esse assunto. Agora vamos falar do último, que é o que o James Gunn vai escrever. Recentemente, nas redes sociais, o James Gunn escreveu como é que tá sendo sua rotina, agora que ele parou, né, de fazer as gravações do filme do Superman, e as coisas estão muito mais calmas nesse momento na vida dele, porque na época que ele tava gravando o Superman e participando também das gravações do Pacificador temporada 2, era loucura total. Agora ele tá mais tranquilo, vendo, né, a pós-produção desses dois filmes, mas como não é ele que edita, que abre o programa lá para começar a editar o filme, não é ele que faz os efeitos especiais, é uma coisa muito mais de supervisão. Então, agora ele tem mais tempo disponível e ele confirmou que já tá fazendo um negócio que ele chama de pre-writing, que é o primeiro passo para começar a escrever o próximo roteiro do próximo projeto dele do DCU. Isso ele confirmou. Agora, ninguém sabe qual que é esse projeto. E olha, eu já dei minha opinião aqui outras vezes, eu acho que o próximo projeto dele deveria ser o Brave and the Bold. Eu acho que ele deveria fazer o roteiro do Batman. Porque essa seria a forma de conseguir adiantar esse projeto, que a gente sabe que pode demorar um pouquinho. Seria um momento perfeito para ele adiantar esse projeto e deixar o roteiro pronto, sei lá, daqui a 6, 8 meses, e não se incomodar mais com o projeto do Batman até eles forem gravar. E veja só, eu tô falando pro James Gunn ser o roteirista, não que ele vai ser o diretor. Mas isso também sou eu aqui sonhando. Ah, eu quero que o James Gunn faça o roteiro do Batman. Porque a verdade é que ele pode estar fazendo qualquer outro projeto. Eu vi uma pessoa teorizando que ele poderia estar fazendo algum projeto envolvendo os Metal Men, porque a gente viu o criador dos Metal Men lá na série do Creature Commandos, o Dr. Magnus lá. E aquilo dali poderia ser uma deixa bem backdoor para depois ter algum desenho dos Metal Men. Lembrando que alguns anos atrás tinha um rumor envolvendo os Metal Men aí. Essa especulação do Metal Man faz sentido porque é um grupo, né, algo que o James Gunn sabe fazer muito bem, e é uma zona segura do James Gunn. Eu não gostaria que ele fizesse alguma coisa de grupo, como Creature Commandos, como Guardiões da Galáxia. Gostei ali do Creature Commandos, mas também não achei nada extraordinário. Não sei o quanto mais ele consegue repetir as mesmas doses no mesmo piloto automático, sei lá, com os Metal Men. Eu também vi algumas pessoas sugerindo para ele escrever a série do Gladiador Dourado. O Gladiador Dourado é uma coisa bem mais legal para ele fazer, na minha opinião, do que os Metal Men. É só que também eu fico pensando, mas não tem mais ninguém para fazer o roteiro do Gladiador Dourado? Todas essas séries ou filmes B ou C que podem sair, eu acho que qualquer outro roteirista ali que o James Gunn colocar vai ter muita autonomia para poder fazer. A gente sabe que o James Gunn, ali no grupo dos roteiristas, é um dos melhores. Ele é um dos melhores roteiristas ali. Então, assim, ó, o melhor roteirista que você tem deveria estar fazendo, na teoria, os melhores projetos. Ou pelo menos os projetos mais difíceis. Titãs é um projeto difícil, Mulher Maravilha é um projeto difícil, Batman é um projeto difícil, Liga da Justiça é um projeto difícil. Esses são os projetos que eu acho que ele deveria estar fazendo. O dos Titãs, pelo que os rumores falam, é a Ana Nogueira que tá fazendo porque ela realmente, né, impressionou por causa do roteiro da Supergirl. Beleza, ela conquistou esse direito de ter um roteiro peso pesado pra ela fazer. Agora, um outro roteirista vai pegar o roteiro do Batman, ele vai escrever o roteiro do Batman, vai passar pro James Gunn vai dar os feedback, aí o cara vai escrever mais, e depois ele vai devolver pro James Gunn,
E aí vai se desenrolando, né? Pode levar um tempão pra fazer isso. Na minha opinião, realmente o James Gunn deveria estar fazendo os grandes projetos. Como ele escreveu o Superman. Ah, ele fez Pacificador e fez Curtir Comandos. Gente, o Curtir Comandos ele fez no final de semana. Claramente ele fez no final de semana. Aqui deu, acabou. O Pacificador, ele até já deu umas entrevistas aí dizendo que também fez tudo rapidamente. Não quer dizer que vai ser ruim ou bom, só que ele fez rapidamente. É uma coisa que ele faz no automático. E a gente sabe que ele tá fazendo a segunda temporada do Pacificador pra colocar, né, o John Cena, que ele gosta tanto, Pacificador, personagem que ele revitalizou, pra colocar no DCU dele. Necessidade? Não tem. Mas ele quer fazer porque ele gosta. E também porque a primeira temporada fez um grande sucesso. Então, merece ter uma continuação. Mas não é como se uma outra pessoa não pudesse pegar esses projetos também. Na minha opinião, o James Gunn, hoje, ele tá nessa situação que é onde eu acho que ele deveria tá, sabe? Como cara que é o co-CEO criativo, ele toma todas essas decisões criativas, praticamente. Obviamente que ele não toma sozinho, mas é ele que tem a palavra final. E ele também participa ativamente da produção dos projetos, ele escreve os projetos. E é isso que eu queria dizer, porque, na minha opinião, é muito mais negócio a longo prazo você ter o James Gunn só escrevendo. É isso que eu queria a opinião de vocês. Vocês abririam mão do James Gunn diretor para ter ele 100% focado na parte criativa e dos roteiros, para conseguir viabilizar mais rapidamente esses roteiros que são difíceis e daí a gente ganhar com esses projetos lá na frente? Porque assim, ó, a sensação que eu tenho que é muito mais difícil você ter um roteirista foda pro Batman Brave and the Bold do que você conseguir um diretor foda pro Brave and the Bold. O James Gunn garante esses projetos, eu não tenho dúvida que ele iria fazer um grande Batman Brave and the Bold roteiro. Ele poderia dirigir também. Só que qual que é o problema de dirigir? Como ele mesmo disse, toma muito tempo. Sendo que existem outros grandes, excelentes diretores de Hollywood que poderiam fazer um trabalho tão bom quanto ele. Mas o roteirista é uma coisa de confiança. E também porque Batman, cara, pode ter certeza que tem umas 500 pessoas querendo dirigir o filme do Batman. Com o James Gunn fazendo o roteiro, ele já vai direto pro caminho que ele quer dar pro DCU. Eu sei que é uma coisa difícil de escolher, né? Ah, mas abrir mão do James Gunn como diretor, porque ele é um ótimo diretor, mas e ganhar com os projetos? Eu acho que eu iria preferir eles focado na escrita e na parte criativa do DCU. Sem falar que seria muito menos estressante. E aí, quando chegar o filme que ele realmente tem que dirigir, Liga da Justiça, aí deixa ele dirigir o Liga da Justiça. Tudo bem, aí é o final da fase, do capítulo 2, sei lá, porque seria o grande filme da DC até acontecer esse filme, que vai demorar, obviamente. Eu só acho que ele não precisa ficar pulando de projeto em projeto sendo diretor, porque o ato de dirigir toma muito tempo. E na minha balança do que eu acho que eu iria querer, já que ele tanto diz que quer priorizar roteiro, que os projetos só vão sair quando o roteiro tá pronto, realmente bom, eu acho que ele deveria pegar esses roteiros, os roteiros que ele sente que pode ter dificuldade com outros roteiristas. Eu abriria a mão do James Gunn diretor para ter o James Gunn roteirista criativo /CEO. Eu faria esse sacrifício. Agora, obviamente não cabe a mim, não sou eu que decido, é o James Gunn, ele é o chefe da parada. Se ele quer dirigir, ele vai dirigir, isso é óbvio. É só que eu fico pensando também como o CEO, o cara que tá organizando tudo, pensando na manutenção dos projetos, no ritmo que esses projetos estão saindo da esteira do roteiro para a produção. Eu fico pensando tudo isso, porque eu vejo outros diretores tão bons quanto o James Gunn que poderiam assumir Mulher Maravilha, o filme do Flash, o Batman, sabe, qualquer um desses. Mas roteirista, eu acho que ia ser muito mais difícil de encontrar esses roteiristas. E não que o James Gunn tem que fazer todos esses projetos. Não, ele tem que pegar um, termina um, aí vai pro outro. E assim sucessivamente. Mas também, galera, essa aqui é só minha opinião. Nossa, falei muita coisa nesse vídeo, muitas abobrinhas. Comentem aqui o que vocês acham disso tudo. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo conversando sobre o hype do Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.